capítulo 6 do livro de Zacarias fala assim: E voltei a levantar os meus olhos e olhei, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e aqueles montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos negros, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos baios e fortes. Respondi então e disse ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 espíritos dos céus que saem depois de apresentarem-se diante do Senhor de toda a terra. O carro com os cavalos negros saía para a terra do norte, e os brancos saíram atrás deles, e os baios saíram para a terra do sul. E os cavalos fortes saíram e procuravam ir por diante para percorrerem toda a terra. E ele disse: Ide, percorrei toda a terra. E eles foram percorrer toda a terra. Então ele me chamou e me falou, dizendo: Olhe, os que saíram para a terra do norte fizeram repousar meu espírito na terra do norte. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Recebe dos que foram para o cativeiro, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, os quais vieram de Babilônia, e irás tu naquele dia, e entrarás na casa de Josias, filho de Sofonias. Tomará, pois, prata e ouro, e farás coroas, e as porás nas cabeças do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E lhe fará dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, o qual brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E as coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E os que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor vosso Deus. Capítulo 6 de Zacarias vai falar sobre memorial. Quando Zacarias começa a observar os cavalos que vêm dentro de carros, que saem de montes, ele começa a perguntar ao anjo o que significa aquelas visões. E o anjo começa a falar a Zacarias que aqueles cavalos, eles são fortes e eles sairiam da presença do Senhor para ir por toda a terra. Eles percorriam toda a terra. Por quê? Quando nós plantamos, nós colhemos. E como virá a nossa colheita? Através de um julgamento. E o que é o julgamento? O julgamento é entender qual é o motivo e razão por que eu pratiquei tais obras abomináveis aos olhos do Senhor. E esses cavalos, eles representam o juízo sobre a terra. E quando esses cavalos percorrem toda a terra, eles têm o poder que Deus dá a eles de vida ou de morte, de exaltação ou de destruição. Então, muitas vezes nós não compreendemos as guerras, conflitos, porque nós precisamos entrar diante da palavra de Deus e entender e compreender que Deus, ele tem todo o domínio, mas quem pratica a maldade, quem faz os pecados que são abomináveis aos olhos do Senhor, recebem a sua recompensa. E quando recebem a recompensa, vem através de guerras, tribulações, aflições, destruições, assolações, perturbações, doenças,
vícios, angústias, e são muitas maldições. Mas para aqueles que praticam ações que são de bênção, vem abundância, verdade, grandeza, recompensa, amor, justiça e as bênçãos do Senhor. Então nós temos que entender que nós estamos no plano físico, mas nós vivemos sobre a influência do mundo espiritual. E tudo que nós praticamos no mundo físico reflete o mundo espiritual. E quando nós movemos este mundo espiritual, nós recebemos aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos a palavra de Deus, nós vamos colher a palavra de Deus. Se nós plantamos o amor, nós vamos colher o amor. Se nós plantamos orações, nós vamos colher orações. E o que nós temos plantado. Vejam que Josué é coroado como um sinal de que ele construiu o templo do Senhor, através do renovo, através daquilo que brotou no coração de Deus. E isso foi feito como um memorial. Então, muitos devem observar e entender que a edificação do templo do Senhor, ela é construída quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós queremos e temos a liberdade de espírito para que Deus possa edificar o nosso templo, porque somos templo do Espírito Santo. E como nós vamos edificar o nosso templo? Através de ouvir a voz de outros e não ouvir a voz de Deus. Qual é a voz que nós temos ouvido? O anticristo, ele vem com uma voz que é totalmente contrária aos princípios da Bíblia, aos princípios que Jesus nos ensinou, aos princípios dos mandamentos de Deus. E quando nós observamos os princípios e mandamentos de Deus, nós compreendemos que é um caminho da eternidade. Porque as bênçãos, elas vão nos alcançar de acordo com o que nós cumprimos os mandamentos. E os mandamentos, eles são verdades. Os mandamentos, eles são princípios de Deus para as nossas vidas. E quando nós compreendemos que é o melhor caminho, nós compreendemos que nós não podemos dar ouvidos a ninguém a não ser a palavra de Deus. E quando nós confrontamos e fazemos o desejo dos outros, quando nós nos confrontamos e realizamos a vontade do outro, nós estamos dizendo não para nós. E quando nós dizemos não para nós estamos dizendo não à missão que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos dizendo não àquilo que Deus plantou no nosso coração. Nós estamos dizendo não à vontade de edificação e renovo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer fazer de nós. E não o que os outros querem que nós façamos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. A vontade do homem não é boa e perfeita e agradável para nós. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que toda força e domínio está diante do nosso Deus. E que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ai, alguém pediu um conselho para mim. O que você vai falar é o seu testemunho de vida. Mas o que você tem que orientar a pessoa é que ela deve ouvir a voz que vem dentro dela. É aquilo que ela deseja. Porque se nós fizermos a vontade dos nossos pais, a vontade dos nossos filhos, a vontade dos nossos amigos, nós vamos nos frustrar. Nós precisamos entender que há uma vontade suprema, que é a vontade de Deus. E quando você está aliançado com alguém, que é o seu esposo,
Aí você tem que ouvir a voz do seu esposo para você que é mulher. E você, marido, tem que estar em concordância com a sua esposa, para que Deus possa abençoar. Então, quando nós entendemos que Josué é um símbolo do rei sacerdote, é um símbolo do Messias que construirá o templo milenar, porque Jesus ele vem para construir esse templo, para edificar esse templo, para estabelecer princípios para construir a nova Jerusalém. A Jerusalém de ouro que desce do céu, para que Deus possa manifestar seu poder e glória. Então, o templo do Senhor, ele precisa ser reedificado, renovado, porque nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Estamos falando sobre o princípio de Deus. Estamos falando sobre a representação do Senhor, porque o Senhor, ele é bom, o Senhor, ele é grandioso, o Senhor, ele é poderoso e é o Senhor quem vai nos dirigir, vai nos guiar, vai fazer com que todos os planos sejam estabelecidos e edificados para a glória do nome dele. Então não precisamos estar ansiosos, precisamos aguardar o tempo do Senhor. Precisamos aguardar o momento do Senhor, porque o Senhor ele vai encaixar tudo no seu devido lugar. Nós temos uma promessa, a promessa da vinda do Filho de Deus, a promessa do Messias que virá, a promessa da edificação, da estruturação, a promessa do renovo nas nossas vidas. E quando nós ouvimos guerras, nós precisamos estar atentos, vigilantes, estarmos retornando ao Pai, retornar a essa palavra que é viva, que é eficaz, é a única palavra que é viva, que edifica as nossas almas, que estabelece o reino de Deus sobre as nossas vidas, que nos instrui, que nos impulsiona a viver a plenitude de Deus. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que essa palavra venha fluir, que os sinais e encorajamento o Senhor possa nos dar, que possamos fazer um memorial ao Senhor com as nossas vidas, nossas ações, as nossas atitudes, e que possamos agradar ao Senhor com o nosso louvor, com as nossas orações, com o nosso jejum, para que o Senhor possa estabelecer o reino de Deus, dele na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor livre você de todos os perigos e que possamos estar atentos à voz de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.